falei, acabei de comprar um pão de queijo aqui. Tá dentro desse pacote. Comprei um Yakult que eu já bebi. Ó o dog. E um todinho também. Todinho eu vou mostrar não. O que acontece? Aí eu dei uma mordida nesse pão de queijo aqui, pão de queijo recheado. Aí eu senti um cheiro meio de queijo. Parece que um queijo canastra, parece que tava meio estragado e tava meio. Ele recheado com presunto e recheado com queijo. A moça falou que era mussarela, mas parecia que não era mussarela não. Ou então uma mussarela meio passada estragado. Aí eu pensei comigo assim. Aí ontem, na verdade, aí eu comecei a pensar comigo algumas coisas, porque ontem eu fui no supermercado e queria comer um negócio mais fácil. Aí eu tava querendo cozinhar ontem, vamos comer. Aí eu tava pensando, esse cabelo meu tá brabo, hein, velho, tá de problemas. Vamos lá. Aí eu tava pensando ontem que eu quis comprar uma comida no supermercado pronta, com tropeiro e arroz. E eu já tinha comprado nesse supermercado algumas vezes. Já teve mais de uma vez, já teve várias vezes que eu fui comprar nesse supermercado tropeiro e o tropeiro tinha azedado. Tinha passado, nem sabe quando o tropeiro fica azedo. Eu acho que o feijão azeda, não sei. E tinha acontecido várias vezes, eu arrisquei de novo e tava azedo. Aí eu tava pensando comigo, ontem aconteceu isso na hora que eu fui jantar. E hoje aconteceu de novo, na hora que eu fui tomar café da manhã. Duas vezes seguidas aconteceu, entre aspas, a mesma coisa. E olha pra você ver, eu saí de casa, tem duas padarias, tem a padaria mais perto de casa e tem a mais longe. Eu ainda fui caçar e escolhi a mais longe ainda, entre aspas, pra acontecer isso. Aí eu comecei a parar pra pensar, fui refletindo. Eu tenho uma noção que muitas coisas que acontecem no visível, elas estão ligadas com coisas que são invisíveis, mas que são reais, que fazem acontecer coisas naquilo que é visível, que a gente vê. Ou seja, coisas invisíveis trabalham em prol para acontecer coisas no visível. E isso aí, independente de coisas ruins ou boas, isso aí é uma coisa que acontece. Independente se é coisa ruim ou se é coisa boa, isso aí acaba acontecendo. Eu tenho essa percepção hoje em dia, né? A forma de eu ver, eu vejo dessa forma. As coisas, muito do que é visível veio primeiro a partir de algo invisível, que a gente não vê. Aí o que acontece? Eu tava pensando e refletindo aqui para eu tentar descobrir o porquê que isso está acontecendo duas vezes seguidas, na mesma, tipo assim, duas refeições seguidas aconteceu a mesma coisa. Tipo assim, eu tava comendo o feijão tropeiro com arroz, eu tive que deixar o feijão tropeiro que tava azedo e comi só o arroz da marmita. Inclusive, aí na hora que eu vi que o feijão tropeiro ontem tava azedo, eu pensei, quase comprei um hambúrguer que ia dar R$60. Aí eu pensei e falei assim, isso que aconteceu na hora que eu tava comendo, eram umas 9h40 mais ou menos da noite. E eu começou a pensar a possibilidade de eu pedir um hambúrguer para eu comer lá em casa. Só que do jeito que eu queria um hambúrguer, ia ficar R$60 um hambúrguer para entregar lá em casa. Aí eu pensei bem assim, acabou que eu não. Aí eu pensei assim, aí quando eu fiquei pensando, será que eu peço, será que eu não peço? Eu tava com fome, tipo assim, eu comi só o arroz. Na verdade, inicialmente eu decidi que eu nem ia comer a marmita mais, só que eu pensei bem assim, eu vou comer o arroz para me não desperdiçar, porque aí
a fome ameniza um pouquinho. Porque eu não quero cozinhar agora. Já tava com um pouco de sono. Tinha arroz para me fazer, só que eu ia ter que sujar a panela para depois ter que lavar. E não era o dia que eu tava querendo cozinhar. Aí eu parei para pensar assim. Aí eu comecei a pensar em pedir um hambúrguer. Só que do jeito que eu queria, ia ficar R$ 60 no hambúrguer. Aí eu pensei assim, e se eu reduzir as coisas que eu quero, pedir um hambúrguer mais barato, vai ficar uns R$ 40 mais ou menos. Aí eu fui pensando. Aí eu falei assim, vou esperar até eu decidir, eu vou esperar meia hora pra me pedir, porque era 10 horas da noite e eu ainda tinha eu tinha até 11 horas pra pedir, ou seja, eu tinha até uma hora pra pedir, né? Até 11 horas da noite que eu podia pedir. Aí eu falei assim, eu vou esperar um tiquinho para eu não tomar decisão precipitada. E para aquele momento ali, não tinha como. Eu entrei numa situação que eu ia ter que fazer duas escolhas. E de qualquer maneira eu ia ficar insatisfeito em um ponto. Por quê? Se eu pedisse o hambúrguer de R$ 60, eu ia ficar insatisfeito, porque eu gastei R$ 60 no hambúrguer. E é uma coisa que eu não tô querendo fazer por agora. E se eu não pedisse um hambúrguer, eu ia ficar insatisfeito porque eu ia ficar com fome. Porque o tropeiro que eu comprei estava azedo. Aí eu cheguei numa situação, eu já tive nessa situação outras vezes, que de qualquer maneira eu tinha duas opções para mim poder seguir. Só que qualquer uma das duas que eu seguisse, eu ia ficar insatisfeito. Eu cheguei nessa situação, eu já tinha experimentado isso outras vezes. Aí, como eu já tinha experimentado isso outras vezes, eu comecei a pensar assim, vou esperar. Eu falei assim, vou esperar um tiquinho. Eu vou esperar pelo menos umas meia hora para tomar essa decisão se eu vou pedir esse hambúrguer ou não. Porque de qualquer jeito, se eu seguir qualquer dessas duas opções, eu vou ficar insatisfeito. Eu vou comer um hambúrguer insatisfeito porque eu gastei R$ 60 no hambúrguer. Se eu não pedir, eu vou ficar insatisfeito porque eu vou ficar com fome porque eu comi pouco, só arroz. E eu até cheguei a pensar uma terceira opção, só que eu ia ficar insatisfeito também porque se eu pedisse um hambúrguer mais barato, eu não ia ficar satisfeito também naquele momento. Então, de qualquer maneira, eu ia ficar insatisfeito. Aí eu decidi esperar uns 30 minutinhos para me poder tomar a decisão de o que eu ia fazer. Aí, enquanto eu esperava esses 30 minutos, eu fui pensando o que eu faria. Aí eu pensei assim, já que eu esperei 30 minutos, eu vou fazer o seguinte. Nesses R$ 60 que eu gastaria nesse hambúrguer, eu posso ir no supermercado, talvez amanhã, depois da manhã, comprar tudo que teria nesse hambúrguer e eu fazer esse hambúrguer em casa. Eu tenho certeza absoluta que ficaria bem mais barato. Aí eu decidi fazer isso, baratear esse custo, não pagar R$ 60 no hambúrguer, segurar um pouco. Já tinha comido um pouco do arroz. Um dos motivos que eu queria comer um hambúrguer é porque eu tinha corrido no dia. E quando você faz exercício físico, você corre, dá mais fome, entendeu? E tava pensando nisso, mas aí eu decidi esperar para poder comer um hambúrguer, ficar satisfeito com essa vontade que deu em mim de comer um hambúrguer. Só que eu baratear o custo disso aí, porque se eu fizer o hambúrguer, eu consigo baratear muito o custo dele e ficar satisfeito. Aí eu achei essa, entre aspas, quarta opção, que baratearia, acho que é isso a palavra, bem mais o hambúrguer que eu queria comer. Só que aí aconteceu hoje comigo a mesma coisa aqui, ó. O pão de queijo está aqui dentro. Eu comprei o pão de queijo e ele tá meio
parece que azedado também. Eu pensei assim, nossa, 2 dias seguidos, 2 refeições seguidas que eu vou comprar alguma coisa na rua e acontece essa parada. Aí eu comecei a tentar pensar o porquê, o que tá envolvendo na minha vida invisível, assim, entre aspas, que tá causando isso. Aí eu comecei a pensar e nisso tudo eu tô desenvolvendo uma história, eu tô desenvolvendo um personagem, que esse personagem ele vai ter que estar em um momento fazendo algo que ele vai depender de algumas coisas, ele vai depender de pessoas em uma parte da história dele para trazer alimento para ele, porque ele vai estar fazendo algo e não tem como ele parar o que ele está fazendo para ir atrás de comida. Ou seja, ele vai precisar de um time que traz comida para ele. E nisso tudo eu vou até pensar aqui. Eu vou para cá. Aí eu estou desenvolvendo esse personagem que ele vai viver isso, que ele vai depender de um time para trazer comida para ele. E tendo acontecido isso comigo 2 vezes, no mesmo refeição após refeição, me trouxe uma ideia de que em algum momento dessa dependência que ele vai ter do time, vai chegar para ele com, às vezes, comida estragada, só que ele vai depender da proteína, dos nutrientes que essa comida traz. Então, ou seja, ele vai ter que estar na dúvida assim, ou eu como essa comida estragada, ou eu vou padecer aqui. Por quê? Por que esse personagem vai precisar de pessoas para trazer comida para ele? Porque ele vai estar durante uma atividade física que ele não pode parar, porque senão vai dar ruim para outras pessoas. Ele está sacrificando o tempo dele para ajudar pessoas e vai ser necessário ele continuar nessa tarefa que ele vai estar. Como vai ser necessário ele continuar nessa tarefa, ele vai depender de um time que traz isso para ele, para manter o percurso dele na tarefa, a continuação da tarefa. E ele depende disso. Eu vou tentar envolver isso na história. Tentar não, eu vou fazer isso acontecer na história. Por quê? Oh my god, por quê? Pera aí que eu vou pausar aqui que eu já tô bugando. Tá achando que eu vou comer esse pão de queijo aqui semi bom. Então galera, até que não tá tão ruim assim não. O gosto do azedo diminuiu, parece. Não, tem um pouquinho ainda. Não sei. Não, tem um pouquinho. Então, aí nessa história vai ter esse acontecimento. E depois que esse personagem passar por esse processo de depender de pessoas que vão trazer alimento para ele, me trouxe até a memória aqui uma história que eu li bíblica, que é o Elias dependendo de corvos trazer alimento para ele. Depois ele dependeu de uma viúva para lá trazer alimento para ele também. É interessante lembrar disso. Mas esse personagem vai passar por isso. Só que depois que ele passar por isso, ele vai receber, no clímax de dependência, que deu tudo ruim, ele vai receber uma nova forma de ingerir alimento, ou de se nutrir, entendeu? Ele vai receber uma nova, eu não vou contar aqui não,
tipo assim, o que que vai ser, como que vai ser, porque isso eu vou pôr na história, tô desenvolvendo a história ainda, tá um esboço, as ideias surgindo, e eu vou, deixa eu ver onde que eu passo, lá por aqui mesmo, e eu vou colocar isso na história. Eu só gravei o vídeo aqui pra trazer essa reflexão, fixar essa ideia e comer esse pão de queijo mais ou menos bom. E eu tava contando que aconteceu isso comigo 2 vezes. Esse pão de queijo dá pra comer, galera. O tropeiro de ontem não dá pra comer, não deu pra comer não. Não animei a comer não, porque senão depois eu ia até passar mal, se pá. Mas esse aqui tá dando pra comer, de boa. Aí, o que que pega? Comecei a gravar esse vídeo aqui porque eu comecei a pensar que dá pra você extrair coisas boas daquilo que você tá vivendo. Por exemplo, eu vivi isso aí 2 vezes seguida, que poderia agregar em mim uma reclamação, uma ira, uma raiva às vezes, talvez, de ter acontecido isso comigo 2 vezes, de ter comprado algo azedo 2 vezes seguida para comer. Mas aí eu comecei a pensar em extrair o melhor disso que está acontecendo comigo. Só que para isso, para eu extrair o melhor disso que está acontecendo comigo, eu tive que refletir um pouco. Não foi tipo assim, do nada, tipo assim, do nada vai vir, eu vou mentalizar algo bom. Tipo assim, só forçar para mentalizar algo bom. A gente vai ter que pensar sobre aquilo que está acontecendo com a gente. Pensar, tipo assim, o que está acontecendo comigo, o que eu vou extrair disso, qual que vai ser minha postura. Eu tava falando que às vezes o invisível vai gerar coisas visíveis. Às vezes o invisível vai gerar coisas visíveis. E comecei a fazer essa reflexão, essa análise. E aí acabei gravando esse vídeo aqui de quase 18 minutos. E eu vou encerrar o vídeo comendo pão de queijo. Até mais.